Olá pessoal, meu nome é Miriam Pelosi e nesse vídeo nós vamos falar sobre o software Prancha Fácil, que é um software de comunicação alternativa. Vamos falar sobre as possibilidades de programação do software Prancha Fácil, diferentes formas de acesso e onde encontrar um banco de atividades relacionadas ao Prancha Fácil. Se você ainda não viu o vídeo Uso do computador na comunicação alternativa, veja primeiro. O software Prancha Fácil ele foi desenvolvido por pesquisadores da UFRJ, o professor José Antônio Borges, Júlio Tadeu da Silveira e por mim, Miriam Pelosi. Quais são as funcionalidades do software Prancha Fácil? Ele vem com uma biblioteca de símbolos do Arasaki. Você pode incluir figuras do seu próprio banco de imagens, gravar sons, incluir arquivos de som já gravados, acessar vídeos, fazer link entre as telas e fazer um link com o programa externo. Essa é a página inicial do software Prancha Fácil. O que você pode fazer? Escolher aonde você vai guardar as suas pranchas. Eu sugiro que vocês escolham a área de trabalho, porque muitas pessoas perdem as pranchas dentro do computador no início do uso do programa. Se você não tem uma prancha ainda, você vai criar um projeto novo. Se você já tem um projeto, você vai escolher a pasta onde você guardou o seu projeto. Quando você quiser editar, você vai clicar aqui. Eu quero salvar todas a minha organização, toda a minha programação. Você pode imprimir suas pranchas para gerar pranchas de comunicação impressa. Configurar, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, as diferentes formas de acesso que o software Prancha Fácil permite. Executar uma prancha que você já tenha feito. Exportar o seu projeto. Eu quero exportar para que ele possa ser usado num outro computador. Ou importar algum modelo. Alguém fez algum programa que eu gosto, alguma atividade, e eu quero importar para o meu próprio computador. Ele basicamente funciona a partir de duas listas. As suas listas de pranchas e a lista dos itens que você vai colocar em cada prancha. Então, nesse daqui eu vou dizer qual é o nome da minha prancha nova, qual vai ser o título que ela vai ter, ela pode ter título ou não. E eu vou dizer qual a quantidade de símbolos que eu quero na minha prancha. Eu posso escolher 2x2, 3x3, eu vou ter então 4 símbolos ou 9 símbolos, 3x2, 6 símbolos. Então é sempre num gradeado que você vai escolher a sua quantidade de símbolos. Se você, no decorrer da prancha, quiser aumentar o número de símbolos, não há problema nenhum. É só você vir aqui e reorganizar o número de símbolos da prancha. Se a minha prancha vai falar alguma coisa quando essa tela abrir, se ela vai dessa prancha, se ela vai para algum outro lugar e se ela vai ter uma cor de fundo. Nesse caso, a cor de fundo desse modelo é azul. E a segunda configuração é o que você vai colocar dentro da sua prancha. Quais são os símbolos que você vai colocar lá dentro? A gente vai falar disso no próximo slide. Esse é um exemplo que já tem todas essas pranchas organizadas e eu estou mostrando para vocês então a janela onde aparece o que contém cada uma das minhas pranchas. Então, na prancha capa eu tenho um símbolo de exposição, ponto de ônibus, o ônibus, a praça, a escola e depoimentos. Vamos ver como fazer isso. Para incluir um novo elemento na minha célula, eu vou escolher qual é o rótulo. O rótulo é o nome que vai aparecer acima ou abaixo do meu símbolo. Eu vou escolher qual a figura que eu quero que apareça aqui. Então, eu posso importar do meu próprio computador, se eu já tenho, por exemplo, se é a foto de uma criança, se é a foto do brinquedo dela preferido, que eu não quero usar pictograma, ou eu vou ver na biblioteca. Então, eu vou escolher aqui da biblioteca do Arasaki qual o símbolo que eu quero botar na minha célula. Outras coisas que eu posso escolher nessa tela é se o meu texto vai ficar embaixo, ou em cima, ou no meio. Eu posso estar fazendo uma célula onde não vai ter imagens, vão ser só palavras ou sílabas. Qual o tamanho da minha letra, se ela é pequena, média ou grande, e como é que vai ser a minha imagem, o contorno da minha imagem. Ela vai estar sem borda,
uma borda fina, uma borda média ou uma borda grossa. O que mais eu posso fazer? Aqui eu vou escolher o nome do som que eu vou gravar, e vou gravar, ele tem um gravador aqui interno. Eu posso dizer para onde vai essa minha tela. Quando eu clicar aqui em comer, eu vou abrir uma outra tela chamada comida. Tá? Então, eu posso fazer a interligação das telas, ou eu posso executar aqui um vídeo, ou ir para algum site, se for o caso. Quando eu escolho a opção inserir um símbolo da minha biblioteca, então vai abrir uma página como essa, você vai escrever aqui a palavra que você está procurando e vai ver todas as opções onde aquele pedacinho que você escreveu ou aquela palavra que você escreveu faz parte dos nomes dos pictogramas da plataforma. Depois de escolhido, é só dar OK. O que eu mostrei para vocês até agora é um processo bem mais demorado de fazer do que o que a gente vai fazer agora, que é o rascunho. Por quê? Eu tenho que escolher, naquele processo anterior, cada um dos itens, determinar como é que vai estar a palavra, se vai estar em cima, se vai estar embaixo, como é que vai ser a borda. Eu tenho que fazer uma série de escolhas, isso torna a construção bastante lenta, que é o mesmo processo das demais pranchas de comunicação. O que nós fizemos para tornar esse processo mais fácil? Nós incluímos uma função aqui, que essa setinha está mostrando, que é um caderninho, um bloquinho, que nós chamamos de função de rascunho. O que nós vamos fazer na função de rascunho é o que normalmente nós fazemos no papel. Então, quando a gente vai fazer uma prancha de comunicação, a gente faz um rascunho primeiro, estrutura essa prancha, número de símbolos, a sequência, o que vai estar encadeado com o que. Então, normalmente a gente já faz isso. Pensando nessa forma de trabalhar, foi que nós criamos a função de rascunho para que o profissional, o terapeuta, o familiar, faça a prancha no rascunho e já tenha ela pronta ao término do seu rascunho. Vamos ver como é que é. Eu fiz um rascunho, então, onde eu escolhi 3 pranchas. Na primeira prancha, minha prancha se chama Passear. O nome da prancha é sempre entre colchetes. O que vai aparecer dentro da minha prancha, na ordem que eu colocar, não tem colchetes. Então, a minha prancha chama Passear e eu quero incluir na minha prancha cinema, teatro, praia, piscina, praça e voltar. O que é esse voltar? As pranchas elas vão estar interligadas. Então, é importante que você tenha sempre esse símbolo, voltar, ao final da sua lista, para quando a criança clicar ali, ou o adulto, uma prancha que vai ser feita para qualquer tipo de usuário, com qualquer idade, quando a pessoa clicar ali, ele vai voltar para a sua prancha índice, que é a sua primeira prancha, a prancha que aparece aqui no topo. No caso desse exemplo, a minha prancha Passear é a minha prancha índice. E aí eu vou continuar escrevendo, eu tenho essa primeira prancha, minha segunda prancha, pulo uma linha, coloco entre colchetes de novo, a minha prancha vai ser cinema. E eu vou dizer o que eu quero fazer no cinema e depois praia, o que eu quero fazer na praia. Vejam que cinema já é um item que eu tenho aqui na minha lista. E quando eu crio um nome de prancha com o nome cinema, ele já vai interligar. Quando eu clicar nesse cinema, ele vai interligar exatamente para essa prancha. E o mesmo vai acontecer com praia. Quando eu clicar na praia, ele já vai ligar nessa prancha. Então, quando a gente terminar de fazer o rascunho e a gente mandar transcrever o rascunho, que é essa opção aqui, ele vai construir a prancha com os nomes, com a voz, com tudo que a gente quer e já interligada. Então, a velocidade de construção é muito, muito maior. Antes da gente sair dessa página, vocês estão vendo que tem um item aqui, configurar. O que a gente vai abrir no nosso próximo slide? Como é que a gente vai configurar a cara da prancha? Ela vai ter fundo? Vai ser laranja? Vai ser verde? Vai ser amarelo? Como é que vão estar as informações? Então, vocês vão ver agora no próximo slide. Essa é, então, a prancha de configuração geral. Eu vou dizer que as minhas pranchas vão ter cor laranja no fundo, que o meu rótulo, o nome dos meus símbolos vai estar em cima, a letra vai ser tamanho médio, eu vou querer uma borda média, e ele vai descobrir as ligações entre as pranchas automaticamente, é aquilo que eu falei para vocês, se eu tenho um item chamado praia e uma prancha chamada praia, ele já vai ligar automaticamente. Ele vai incluir a figura, conforme eu for escrevendo e mandar transcrever, ele já vai incluir alguma figura. Vocês vão ver que às vezes ele não inclui exatamente aquilo que a gente esperava,
e a gente vai fazer um reparo, então um conserto. Ele vai gerar fala automaticamente, e aí vocês vão entender isso um pouquinho mais na frente, quando a gente falar das configurações. Depois que eu transcrevi a minha prancha, o que eu tenho? Minha prancha passear, cinema, piscina, praia, teatro, praça e voltar. Lembra do voltar? Aqui está a lista. E vocês vão ver depois que essa prancha, esses itens estão todos interligados. Na segunda prancha do meu rascunho, eu tenho praia. Eu escolhi nadar, brincar, comer e voltar. Quando eu clicar por voltar, vai para onde? Para a prancha índice, que é a minha prancha de passear. E essa é a minha terceira prancha, cinema. Eu escolhi pipoca, chocolate, refrigerante e voltar. Só que tem um problema, eu não quero tomar chocolate quente. Eu quero comer chocolate, uma barra de chocolate. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai clicar aqui em chocolate, que é o símbolo que eu quero alterar, e vou escolher a opção editar. Aquela janela de edição de símbolos, vocês já conhecem, ela vai ser aberta. E aí ele está mostrando que é chocolate, o rótulo que é essa imagem, mas eu não quero. Eu vou olhar na minha biblioteca para escolher uma outra imagem. Quando eu abro a biblioteca, eu escolho chocolate, underline 1, porque cada vez que eu clico no nome eu vejo qual a figura. Eu quero essa barra de chocolate, dou OK, e ela vai ser inserida então na minha prancha, substituindo a outra imagem. Pronto, a minha prancha está pronta. A minha imagem foi substituída. Então, vocês vão ver que não é, talvez, né, a partir da escolha dos símbolos que vocês tenham feito, vocês precisem fazer alguma correção, mas é de um ou outro item. É totalmente diferente do que construir passo a passo, item por item. Para a gente conferir, então aqui estava o meu rascunho e aqui o produto do rascunho. Quais são as dicas, então? Escrever entre chaves o nome das pranchas. Quando o nome de um item se tornar o nome de uma prancha, o link será feito automaticamente, então mantenha o mesmo nome. A lista de conteúdo das pranchas só precisa estar listada na ordem da aparição. Se vocês depois quiserem modificar, eu botei a praia como primeiro item, eu quero que ele seja o terceiro, é bastante simples. Mas se vocês já botarem na ordem que vocês querem que apareça, menos coisa para mexer. Caso alguma célula fique sem símbolo ou com símbolo errado, é só trocar o símbolo daquela célula, a gente acabou de ver. E o símbolo voltar deve ser incluído em todas as pranchas para fazer com que o usuário seja capaz de voltar ao início, a prancha índice. Fácil, né? Como a gente pode fazer o acesso ao software Prancha Fácil? O que ele permite? Eu posso acessar diretamente na tela do computador, se ele for um computador touchscreen. Eu posso usar um mouse, eu posso ligar nele um mouse adaptado, tipo um trackball, esse tem até uma colmeia. Eu posso ligar nele um acionador Bluetooth, que ele já vai fazer uma ligação direta com o meu computador, e nesse acionador Bluetooth eu posso colocar acionadores externos, ou eu posso colocar um mouse adaptado, isso é um recurso que a gente compra em lojas que vendem produtos de tecnologia assistiva, vou dar algumas dicas para vocês mais para frente, e neste mouse adaptado colocar um acionador externo. Eu posso utilizar com o software Prancha Fácil um rastreador de olhar, ou eu posso usar um software chamado Câmera Mouse, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso um pouquinho mais na frente. Considerando, então, que eu posso ter todas essas formas de acesso, eu preciso dizer ao Prancha Fácil como eu vou usar aquela atividade que eu acabei de desenvolver. Não quer dizer que uma vez que eu escolha que vai ser varredura, eu vou ter que usar com varredura para todo mundo. Acá, se eu quiser mudar, eu posso fazer isso sempre acessando configuração, não há o menor problema. Então, o que a gente tem aqui para configurar? Eu posso acessar o Prancha Fácil por sistema de varredura. Se você não sabe o que é sistema de varredura, assista outro vídeo que fala sobre o uso do computador. E aqui eu posso dizer quantos milissegundos a varredura, aquela luzinha que vai ficar contornando a célula, vai permanecer naquela mesma célula antes de mudar. Então, é o tempo de varredura.
eu vou dizer que eu posso ignorar cliques repetidos. Então, se a pessoa está usando um acionador e ela é incoordenada, ela pode bater várias vezes no acionador sem querer, e aí faria vários cliques. Mas eu posso dizer para o prancha fácil, olha, em tantos segundos, não entenda esses cliques. Então, permite que a pessoa clique, tenha tempo de tirar a mão antes de virar a página de uma maneira indesejada. Eu tenho um clique de socorro. O que é esse clique de socorro? Isso é um aspecto que é bem complicado sempre em pranchas com sistema de varredura. Você entrou numa prancha errada, não era a que você queria. Você tem que esperar toda a varredura terminar para você sair daquela prancha. Isso é extremamente lento para o usuário. Então, nós criamos uma tecla chamada socorro. Como é que ela funciona? Eu estou usando o acionador, eu clico naquela prancha, fico apertando o meu acionador por X segundos, eu vou dizer aqui quantos segundos eu quero, para que o computador entenda que eu quero sair dali. E ir para onde? Ir para a minha primeira prancha, para a minha prancha inicial. Que eu vou botar o nome aqui. Minha prancha inicial chama passear, porque eu disse que ela era minha prancha índice. E minha prancha de socorro também chama passear. Você pode escolher outra. Você pode escolher como prancha de socorro uma prancha que seja, não estou gostando dessa brincadeira, já estou cansado, quero ir embora, chega de conversar. Você pode escolher qual é a sua prancha de socorro e você vai escolher qual o tempo que o usuário vai ficar apertando o botão para poder sair de qualquer página a qualquer momento. Então, é muito, muito legal essa função. E a gente também colocou essa função pensando, né, na usabilidade do programa. E o outro item é o tempo de autoclique. O que é o autoclique? Você vai regular, você vai tirar ele do zero se você estiver usando o mouse ocular. Por quê? Quando a gente usa o mouse ocular, você tem que manter um tempo, o olhar numa determinada célula para ela funcionar. Quanto tempo você vai ter que permanecer? Você vai configurar aqui. 2.000 milissegundos, 3.000 milissegundos, para que a pessoa, quando está olhando para a tela para escolher o que ela quer, ela já não esteja acionando. Ela só vai acionar quando ela realmente fixar o olhar num determinado botão. E aqui, esses outros itens de baixo, ele pode falar os itens clicados, e é interessante vocês usarem essa função. Vocês viram que eu não gravei som, né? Eu poderia ter gravado os sons todos, mas eu preferi não gravar, é mais rápido fazer a prancha assim. Eu escolho aqui falar itens clicados e escolho um sintetizador de voz que tenha no meu computador. Então, eu escolhi aqui, eu tinha a voz da Maria, em português. Eu escolhi essa voz e a hora que eu habilito aqui meu sintetizador de voz, eu não preciso gravar nada, eu escolho só falar itens clicados e o computador já vai montar a prancha depois do rascunho e falar todos os itens ao clicar esses itens. Vocês viram que é um software que tem muitas possibilidades de ajuste. Então, é interessante que vocês conheçam, né, experimentem para ajustá-lo da maneira mais indicada para o usuário com o qual vocês estiverem trabalhando. Como vocês podem usar o software Prancha Fácil? Né? Em que situação? Vocês podem usar para atividades em casa, para a comunicação do usuário na sua própria casa, para desenvolver atividades escolares, atividades pedagógicas, prancha de comunicação escrita, para ajudar a iniciação. Em atividades, né, produzir material, por exemplo, para adaptar centros culturais, museus, então construir material de apoio para diversos espaços, para adaptar atividades, né, brincadeiras, jogos, leituras, né, interpretação de histórias, e para construir uma prancha de comunicação que ajude o indivíduo a se comunicar na situação do trabalho. Vou mostrar alguns exemplos, né, de como é que pode ficar a aparência das pranchas de comunicação. Essa é uma prancha de escolha de músicas, ela só tem 2 opções, e a criança vai escolher entre ouvir a música da Galinha Pintadinha ou ouvir a música do Cocoricó, e quando ela clicar nesse botão, vai abrir o vídeo que está anexado ao Prancha Fácil. Essa é uma atividade pedagógica, a criança vai procurar um animal igual ao modelo, e vai ouvir os sonzinhos, né, dos animais, e vai ter um parabéns ali quando ela chegar na vaca, que é o animalzinho igual. O Prancha Fácil ele é totalmente personalizado, então vai depender da criatividade de vocês de criarem atividades ou pranchas de comunicação
para cada um dos usuários. Outro exemplo, agora com uma atividade de matemática. Uma atividade de leitura, né? A criança vai ler aqui essa palavra e vai dizer, né? Vai clicar, escolher nas imagens, mostrando que ela está sendo capaz de ler aquela palavra. Essa é uma brincadeira que foi construída, um jogo que foi construído dentro do Prancha Fácil, que é simulando o jogo do cara a cara. Então a criança vai tendo dicas de qual é o personagem, ela vai tendo então que desmarcar, né, ou clicar naqueles personagens e vai diminuindo a cada jogada o número de personagens até que ela fique entre 2 e ache então quem é o personagem escondido, quem era o personagem do qual o jogo estava sorteando. E é claro que o Prancha Fácil ele é ótimo para construir pranchas de comunicação. Então, pranchas de comunicação que tragam informações sobre a escola, né, o conteúdo da escola. Na escola eu brinquei de colorir, de lanchar, fui no parquinho, cantei, escrevi, ouvi história. Uma prancha de comunicação com um conteúdo de comunicação, da realidade de uma determinada criança. Então, com informações, o que eu quero falar sobre mim, a escola, brincadeiras, passeio, as pessoas. Eu quero falar sobre o quê? O meu nome e minha idade, onde eu estudo, fazer perguntas, o que eu achei legal, achei chato, achei fácil, achei difícil. Quero fazer perguntas para você, qual o seu nome, onde você mora, do que você gosta de brincar, qual o seu programa de TV favorito. Então, essa prancha, ela tem 6 opções por página, mas a prancha desse garotinho tinha 33 páginas. Então, não importa, né, quantas páginas vão ter, desde que você tenha conseguido determinar o número de símbolos por página. E as páginas, né, as pranchas, elas vão estar interligadas, vocês já viram como, a partir da estrutura que você compôs. Então, aqui vocês estão vendo que ao invés de ter o voltar com aquele outro símbolo, tem uma setinha, a função é a mesma, só mudou o símbolo. E vocês podem construir pranchas de comunicação para uma situação específica, para uma atividade específica. Esse é um conjunto de pranchas que compõem um recurso para apoiar a ida ao McDonald's. Então, o que você quer comer no McDonald's? Eu quero um lanche, eu quero bebida, eu quero batata, sorvete, enfim, todos os itens lá que você pode encontrar no McDonald's. E quando você escolhe lanche, qual lanche? Então, aqui estão as opções do lanche. Quando você escolhe bebida, quais as opções de bebida? Ou se você escolher suco, quais as opções de suco? E assim por diante. Essa prancha de comunicação está sendo usada com o mouse ocular. Isso é só um exemplo, mas para você saber mais sobre as diferentes formas de acesso ao computador, assista ao vídeo sobre o uso do computador na comunicação alternativa. Lá, todas as formas de acesso estão bem detalhadas e você vai poder compreender e ter informações sobre os adaptadores, né, Bluetooth, o mouse adaptado, os diferentes tipos de acionadores, o câmera mouse, os mouses oculares, enfim, tudo que você precisa saber para poder organizar e utilizar o software Prancha Fácil e outros softwares que utilizam esses sistemas de varredura. Mais um exemplo mostrando que você pode construir uma atividade que ajude uma criança, por exemplo, no seu processo de alfabetização. Né? Nesse exemplo, a criança tem que clicar na ordem das letras para compor a palavra gato. Então, ela clica no G, o G vem para cá, ele sai ali de cima, depois no A, no T, no O, ela termina, ouve a palavra gato e aí segue para a nova palavra. Espero que vocês tenham gostado. E para fazer o download do software Prancha Fácil, vocês vão procurar o site, né, Prancha Fácil. Lá vocês vão encontrar informações sobre o software, vários vídeos explicativos, vídeos explicando cada um desses itens dos quais a gente conversou hoje. Como incluir um símbolo, como corrigir um símbolo, como gravar, enfim, cada um dos itens tem pequenos vídeos mostrando como vocês usarem, além de vídeos que dão informações assim em 5 minutos, em 3 minutos, de como usar o software de uma maneira mais dinâmica. Então, acessem o website para ter mais informações.
onde vocês podem encontrar exemplos de atividades do Prancha Fácil. Acessem o portal Assistiva, www.portalassistiva.com.br. Ele é um portal do Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ, foi desenvolvido num projeto de pesquisa do CNPq, e ele tem mais de 4.000 atividades, as atividades mais variadas. E muitas dessas atividades são do software Prancha Fácil. Como vocês vão fazer para localizar? Vocês vão escrever aqui na busca Prancha Fácil, e aí vai aparecer todo o conjunto de atividades que já foram feitas com software que estão disponíveis para download. Só vocês fazerem o download, ele vai fazer um download de um arquivo zipado, que vai ser uma pastinha, e nessa pasta vai conter todas as imagens, todos os sons, tudo que foi usado para construir aquela atividade ou aquela prancha de comunicação, e é só depois de unzipar, vocês, na hora de utilizarem, escolherem a área de trabalho e procurarem lá aquela pastinha que vocês salvaram lá na área de trabalho de vocês. Vai funcionar normalmente, vocês podem, então, a partir daquele exemplo, dizer como é que vocês querem configurar a forma de acesso, se vai ser por varredura, se vai ser acesso direto e assim por diante. Aqui mais alguns exemplos, né, de atividades de rima, de historinhas, de leitura. Tem um material bem bacana lá para vocês. Para terminar esse vídeo, o que é importante saber? As possibilidades de programação do software Prancha Fácil, as diferentes formas de acesso e onde encontrar um banco de atividades para o software Prancha Fácil. Espero que vocês tenham gostado. Assistam aos outros vídeos do canal.